Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa que é feito para a edificação do corpo de Cristo, programa que é feito para contribuir com todos os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que buscam na palavra de Deus um auxílio, uma fonte de alimento, uma fonte de verdade, mediante a qual nós somos trabalhados no entendimento, no coração, na alma, como aqueles que de fato aguardam pela segunda vinda de Cristo. Eu quero abrir este programa nesta manhã, deixando aí disponível no seu televisor os endereços das nossas igrejas. Vocês poderão fazer-nos uma visita aqui em Taguatinga, na nossa sede, aos domingos às 18 horas, neste endereço. QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Todos os domingos estamos aqui neste horário, às 18 horas, ministrando ao Deus triuno, cantando louvores que exaltam e glorificam o seu nome e sendo ministrados pela rica e poderosa Palavra de Deus, sempre uma palavra atual, uma palavra que visa dirigir o nosso olhar para a verdade de Deus em sua palavra. É uma palavra que nos leva a pensar, a refletir e a considerar a vontade de Deus para as nossas vidas. Também nós temos as extensões ministeriais ali em Planaltina, do Distrito Federal, segundo esse endereço, que também está aí no seu televisor. Todos os domingos, ali em Planaltina, às 19 horas, acontece o grande culto ao nosso Deus e a ministração da sua palavra. Vocês, irmãos de Sobradinho, irmãos de Planaltina, de Colorado, faça-nos uma visita, conheça o nosso ministério, vamos estreitar essa comunhão que nos prepara, que nos ajuda, que contribui para que nós possamos, naquele dia, na vinda de Cristo, estarmos em pé e aprovados em sua presença. E também em Goiânia, nesse endereço que está no seu televisor, também aos domingos, às 19 horas. Nós aguardamos por todos vocês para que juntos possamos crescer na fé, no conhecimento, até a vinda de Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a pegarem suas Bíblias e a nos acompanhar então na ministração desta manhã. Nós estamos ministrando uma série apologética, é uma série de mensagens em defesa da fé, ou seja, em defesa da verdadeira palavra de Deus conforme se encontra no Novo Testamento, os vários temas do Novo Testamento, sempre numa oposição aos falsos evangelhos que têm surgido no mundo afora, desde os primórdios da igreja até então os dias de hoje. Então, sempre fazendo uma relação, declarando e demonstrando como que o Novo Testamento nos revela a palavra de Deus, revelando a pessoa e a obra de Jesus Cristo no Novo Testamento, em oposição aos falsos evangelhos, às falsas mensagens que homens destituídos de consciência pura, de consciência boa, certamente têm aí levado o mundo afora a pregação e o evangelho espúrio e falso, como nós temos o exemplo do evangelho da prosperidade, que afasta os filhos de Deus da vontade do eterno. Agora nós estamos falando propriamente do evangelho
carismático, do evangelho que coloca a pessoa e a obra do Espírito Santo no centro de tudo, como se de fato o Espírito Santo e sua obra fosse o fim de todas as coisas. Lógico, pela palavra de Deus, nós entendemos que não somente o Espírito Santo é Deus, como ele cumpre uma obra dispensacional na era da igreja, ou seja, o Espírito Santo, ele age mediante ministérios, mediante dons, mediante realizações. Entretanto, nós compreendemos pela revelação do Novo Testamento que esta obra visa glorificar a pessoa de Jesus Cristo. Então, o evangelho carismático, ele coloca todos para viverem numa busca incessante e final de experiências místicas, experiências espirituais que se esgotam e que se finalizam em si mesmas, de maneira que muitos passam, a partir dessa visão, a viverem um ciclo vicioso, buscando a experiência pela experiência, num constante vazio e, portanto, não consegue alcançar a vontade plena de Deus, que certamente é levada a cabo pelo Espírito Santo e pela sua obra, que nos conduz a pessoa de Jesus Cristo e há uma experiência orgânica com a palavra de Deus, com Cristo, que nos transforma e nos edifica, levando-nos então para a conformação e, por fim, a glorificação final, que é a nossa participação plena na pessoa de Jesus Cristo, nele até aquele dia da sua volta. Vamos abrir a Bíblia aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós administramos um tanto de mensagens, todas falando do Espírito Santo. No nosso site vocês poderão ter acesso a essas mensagens. Hoje queremos então trazer mais um pouco dessas informações, dessas revelações a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo, sobretudo aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, que fala especificamente a respeito dos dons espirituais no que diz respeito ao falar de Deus na igreja. Nós queremos demonstrar isso em 3 momentos. Primeiro, demonstrando como que dos dons espirituais, de todos os dons, são os dons do falar divino na igreja, é o que promove a edificação. Em segundo lugar, queremos contrastar, conforme o próprio apóstolo Paulo faz neste capítulo, o dom de línguas e o dom de profecia. E por fim, queremos demonstrar aqui ainda no capítulo 14, os princípios que o apóstolo Paulo nos apresenta, que devem reger a atividade da igreja, como a igreja deve de fato congregar e como que esses dons devem ser utilizados de maneira a obter, como diz a Bíblia, o fim proveitoso. Vamos começar então demonstrando como que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 14, ele nos fala sobre o falar divino, sobre o falar de Deus na congregação. Se nós observarmos os capítulos 12, 13 e 14 desta epístola, fala sobre a variedade de dons na igreja, dons de cura, dons da fé, dom de discernimento de espírito, dons de milagres, ou seja, dentre tantos dons, somente 3 o apóstolo Paulo separa para falar deles especificamente no capítulo 14, que é o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação. E aqui cabe a nós, então, uma pergunta. Por que o apóstolo Paulo, dentre tantos dons, ele separa apenas 3 para deles falar de maneira particular, de uma maneira ímpar no capítulo 14? Certamente é porque quando a igreja se reúne num só lugar, são esses dons, ou seja, são os dons relacionados ao falar de Deus, é que promove certamente a edificação da igreja, ou seja, a igreja é edificada pelos dons da palavra, porque é mediante a palavra de Deus que o Senhor então edifica o seu corpo. E aí nós partimos do princípio da compreensão da necessidade que nós temos de congregar com um fim específico, ou seja, congregarmos não apenas para ter ali um meio social, não congregarmos para que cada um busque a sua experiência individual, ou para que um fique caído de um lado, o outro cantando do outro grudado na parede do outro lado, ou que cada um se reúna ali para fazer suas apresentações, seus shows, ou recolherem dinheiro. Não, nada disso corresponde ao que a Bíblia diz
que é, na verdade, a razão e o objetivo para que a igreja deve se congregar. A reunião da igreja visa, em primeiro lugar, prestar a Deus, prestar ao Eterno um culto de adoração ao seu nome. Então toda igreja, quando se reúne, ela se reúne para ali adorar o Senhor em gratidão, em louvor, em ações de graças, por tudo que Deus é e por tudo aquilo que Deus tem realizado mediante o seu Filho em prol do seu povo escolhido. Mas num segundo plano, tem aquela questão que o que Deus realiza na igreja durante a reunião, que é a edificação. O Senhor está edificando para si um povo. Ou seja, mesmo que nós tenhamos sido salvos, redimidos pelo sangue de Cristo e mesmo regenerados pelo Espírito, o Senhor está fazendo uma obra de santificação, uma obra de transformação, uma obra de conformação, até o ponto em que nós atingirmos a plena maturidade e sermos completamente transformados. Ou seja, há uma razão porque Deus estabeleceu a igreja na terra e requer que ela ali se reúna. O Senhor quer trabalhar profundamente na alma, na mente, nas nossas faculdades, de maneira a alterar aquilo que nós somos, segundo o nosso nascimento natural. Todos nós um dia nascemos de Adão, nascemos de nossos pais e herdamos, portanto, uma natureza humana, uma natureza natural e mesmo uma natureza caída. Então a Bíblia diz que nós entramos a partir da conversão num processo de mudança orgânica. Foi por isso que Jesus disse em João, capítulo 17, versículo 17, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, há um processo de santificação a ser realizado em nós. Certamente não é uma santificação exterior, de mudanças de costumes ou de usos e costumes, de hábitos, não. É uma mudança que acontece na nossa natureza, quando ali o velho homem vai se reduzindo, vai se diminuindo e um novo homem, uma nova humanidade crística vai sendo edificada e construída dentro de nós, até que nós cheguemos à plena maturidade e estatura de varão perfeito, Cristo cabeça, a igreja o seu corpo, governando, enchendo toda a terra e expressando de fato a natureza divina de Deus. Então esse processo que acontece na igreja, que é chamado de edificação, acontece mediante o falar de Deus. Sempre que Deus fala, o seu falar é poderoso. O seu falar não são meras palavras, mas é um falar que traz consigo vida, virtude, de maneira que quando essa palavra entra de fato dentro daquele que ouve, daquele que crê, daquele que acolhe essa palavra, é essa palavra que vai gerando, que vai criando um novo ser e um novo homem. Basta que nós olhemos ali para Gênesis capítulo 1. Quando ali é dito que no princípio Deus ele foi trazendo à existência coisas que não existiam, mediante o seu falar. Ele dizia: haja luz e houve luz. Ele disse: haja separação e houve separação. Na medida que a palavra de Deus era emitida segundo a sua vontade, então as coisas que não existiam vinham à existência. Assim acontece hoje na vida da igreja, mediante o falar de Deus, conforme Deus fala, conforme Deus ministra, essa palavra que é pura, que é verdadeira, mediante o Espírito, entra para dentro de nós e vai gerando, produz fé, produz graça, produz força, e aí vai gerando uma transformação profunda. É por isso que em Efésios, no capítulo 5 e versículo 26, é dito que a igreja ela é santificada pelo jato, como se lê literalmente, o jato de água da palavra de Deus. Essa palavra que ao ser falada, ela alcança o coração, alcança a alma como um jato de água e vai lavando, vai purificando, vai santificando e vai renovando e vai gerando então uma nova humanidade. Razão porque Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, ele diz que nós devemos acolher a palavra de Deus nos nossos corações, acolhei com mansidão
a palavra de Deus em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Então essa palavra ministrada, falada, é o falar de Deus mediante os homens dons, mediante os profetas, mediante aqueles que receberam essa palavra, essa incumbência. Quando então esses homens de Deus falam verdadeiramente a palavra de Deus, ela produz resultado. É exatamente isso o que o profeta Isaías diz, que a palavra de Deus não volta vazia. Mas veja, não é a palavra dos homens, ou seja, não é o falar de homens maus e perversos que falam em nome de Deus. Não, muitos têm saído do mundo afora, em nome de Deus, mesmo no nome de Jesus, falando um tanto de coisas que não correspondem à verdade de Deus em sua palavra. Por isso que lá no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do 21, o que nós encontramos? O próprio Jesus reprovando homens que saíram do mundo afora em o nome de Jesus, pregando, curando e profetizando, expulsando demônios, mas tudo aquilo era uma obra de iniquidade, como o próprio Jesus falou, que eles não praticavam a vontade de Deus, mas praticavam a iniquidade. Por quê? Porque eles não levavam a sã doutrina. Hoje em dia vivemos num tempo em que há muitas vozes falando no mundo. Há um volume de vozes muito grande na televisão, no rádio, nos púlpitos, igrejas e locais de reuniões se multiplicando no mundo. São muitos chamados profetas, muitos chamados apóstolos, muitos chamados pastores, bispos, e é toda uma cadeia, uma hierarquia tremenda. Mas o quanto desse volume de vozes corresponde verdadeiramente ao falar de Deus na igreja mediante a Bíblia Sagrada ou, sobretudo, os dons espirituais? Quanto desse falar corresponde ao falar divino? Talvez você fale, pastor, eu não sei como eu posso identificar isso. Então, eu tenho uma sugestão. Você deve fechar os olhos para qualquer forma de aparência. Cuidado, porque muitas pessoas, elas dão atenção e acabam acolhendo a palavra daqueles que têm toda uma impressão, uma imagem, tem toda ali uma aparência. Cuidado que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, que o falso profeta, ele tem a aparência de cordeiro, ou seja, ele parece exteriormente com Cristo. O seu andar, o seu agir, o seu vestir, tem uma imagem, uma aparência. Entretanto, é dito que quando ele fala, a sua voz é de dragão, ou seja, é a voz de Satanás, que é o dragão, a antiga serpente. De maneira que você não deve se deixar seduzir pela aparência, pelo número, pelas luzes, pelos locais, por tudo aquilo que se apresenta. Feche seus olhos, negue aos seus olhos a aparência e abra os seus ouvidos. Se o falar dessas pessoas corresponderem ao falar de Jesus Cristo nos 4 evangelhos e dos apóstolos nas 21 epístolas e no livro do Apocalipse, se você fizer uma verificação e aquilo que eles falam corresponderem exatamente, sem vacilar, sem sair de todo o Novo Testamento, então é o falar divino. Mas se há contradição, se Jesus diz uma coisa e então esses homens dizem outra coisa, então saibam que este outro falar é o falar do dragão. Então nós começamos a entender por que o apóstolo Paulo, dentre tantos dons, separa apenas 3. O dom de profecia, o dom de línguas e o de interpretação de línguas, aqui no capítulo 14, dando uma ênfase especial a esses 3 dons, porque esses 3 dons correspondem ao falar divino na igreja, que é mediante este falar que a igreja então é edificada. Agora veja que o apóstolo Paulo também nesse capítulo, ele faz um contraste entre o dom de profecia e o dom de línguas. Eu quero que você leia na sua Bíblia, porque é muito importante que você com seus próprios olhos contemple o que Deus nos ensina a respeito desses dons. 1 Coríntios 14 diz assim, a partir do versículo 1: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios.
O apóstolo Paulo diz o seguinte, que entre o dom de profecia e o dom de línguas, porque ambos são o falar de Deus na igreja, a igreja deve dar prioridade e deve buscar o dom por excelência do falar divino, que é o dom da profecia. Entende-se profecia não como mera predição. Você poderá ir consultar um léxico da língua grega, aí um dicionário bíblico, e você perceberá que essa palavra profecia, profetizar, ela diz respeito ao falar de Deus. Deus fala por meio de homens dons, de pregadores, de profetas. Quando esses homens falam no Espírito e pelo Espírito, a igreja, a palavra de Deus, isso é um profetizar. Então a Bíblia diz que a profecia, ela é superior ao dom de línguas. Alguém pergunta, mas por que a igreja deve priorizar o falar de Deus mediante profecia ao dom de línguas? O apóstolo Paulo nos dá uma razão óbvia, é que o dom de línguas, diz o apóstolo Paulo no versículo 2, é um dom que não se destina aos homens. É um dom que se refere a uma edificação própria e particular daquele que fala. É dito que quem fala em outra língua não fala aos homens. Então, se não fala aos homens, não deve ser usado para se dirigir aos homens. Diz a Bíblia que quem fala em outras línguas fala a Deus e não a homens, ao passo que aquele que profetiza fala a homens e não a Deus. Então é muito prática essa questão. O apóstolo Paulo, ele consegue colocar claramente as características de um e de outro dom. O dom de língua é um dom que visa tão somente a edificação pessoal, a edificação própria, conforme o versículo 3 e 4 nos diz. Mas o que profetiza fala aos homens, exortando, edificando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. É por isso que no versículo 12 deste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo ainda diz, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então o apóstolo Paulo deixa bem clara essa questão. E ele então justifica, a partir aqui do versículo 6 deste capítulo, por que o dom de língua, se usado na igreja, ele não vai ter a operação ou o resultado necessário que se espera. Veja, lê na sua Bíblia, 14:6 de 1 Coríntios, diz assim, agora porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Versículo 8, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, atenção, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como que falando ao ar. Então veja, amados, eu sei que o movimento pentecostal e carismático, eles primam, eles valorizam e eles se projetam na busca de manifestações desses dons, como o dom de língua. Busca-se o êxtase, o tremer, o cair, o colar, o gritar, o sorrir, um tanto de coisas. Mas eu pergunto, quanto dessas coisas que não estão na Bíblia edifica a igreja ou edificam o corpo de Cristo? Nós devemos levar a sério as coisas de Deus. Você que é um homem sério, uma mulher séria, que ama a Deus e que tem uma projeção de vida espiritual, como aqueles que querem ser aprovados na vida de Cristo, precisam determinar e dirigir e projetar o seu viver de acordo com a Bíblia Sagrada, não de acordo com os homens. Eu sei que essas coisas, elas parecem chamar a atenção das pessoas, porque é algo que parece místico, as pessoas caem, elas tremem, elas babam, elas sorriem, elas colam na parede, ficam ali naquele frenesi, naquele êxtase. Mas você precisa saber o que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, o que Ele quer da sua igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 20 deste capítulo, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Devemos progredir para uma consciência, para um crescimento, para uma maturidade de vida cristã.
Ora, essa maturidade se dá quando você conhece a verdade de Deus, a palavra de Deus, e você caminha como quem busca não os seus próprios interesses, como quem busca não um poder particular ou uma experiência particular, mas você se une à vontade de Deus, que é a formação e a edificação do novo homem que vai governar sobre a terra, que é Cristo e sua igreja plenamente edificados. Bem, é isso que o apóstolo Paulo faz nessa comparação. Agora, na terceira parte, aqui a partir do 26, o apóstolo Paulo faz uma pergunta, ele diz, que fazer, pois, irmãos? Ou seja, diante disso que ele acabou de colocar em relação aos dons espirituais, sobretudo a questão do falar de Deus em profecia e do falar de Deus em línguas, o que fazer? E ele responde dizendo, quando vos reunis, ora, um tem salmo, outro doutrina, este revelação, aquele língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Nada pode ser feito de cunho pessoal ou para si mesmo. Tudo o que acontece na igreja deve visar a totalidade, a plenitude de todos do corpo de Cristo, nada algo individual, como apresentação, show ou qualquer coisa de disputa, de canções, de coral, de solo, de dueto, nada disso. Tudo o que se fizer deve ser uma projeção do Espírito em nós para a igreja com vistas a edificar, exortando, consolando e edificando. É por isso que o apóstolo Paulo vai trazer alguns princípios. Veja no 27 ele diz, no caso de alguém falar em outra língua, começa os princípios. Primeiro, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. Segundo, e isto sucessivamente. 3, e haja quem interprete. Veja que o apóstolo Paulo coloca 3 princípios. Não é que não se pode falar em línguas da igreja. Se você quer falar, tem o dom, tudo bem. Mas que você siga a palavra de Deus quando diz que não sejam mais do que 2, quando muito 3. Ou seja, os líderes, pastores, dirigentes, anciãos, presbíteros, não sei qual o nome que você dá, você precisa ser aquele que dirige a igreja, ensina a igreja, para que a igreja proceda segundo a palavra de Deus, no máximo 3. E isto que seja sucessivamente, tem que ser um de cada vez, e desde que haja o intérprete, como diz no versículo 28, se não haver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O mesmo serve para os profetas. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem, que seja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Vejam que este modelo bíblico de igreja se assemelha àquilo que os pentecostais e carismáticos acusam algumas igrejas, dizendo são igrejas tradicionais que não têm unção. Porque para eles, unção é cair, é rolar, é babar, é grudar, é grunhir, é gritar. Enquanto que a Bíblia diz, não sejais meninos no juízo, em nome de Jesus, igreja. Ou nós somos igreja e levamos a sério, ou então vamos ficar meninos brincando de ser igreja, brincando com o Espírito Santo, brincando com os dons espirituais. Afinal, esta é a palavra de Deus. Ou nós compreendemos, ou nós entendemos, ou nós pensamos que nós sabemos mais do que Deus. Sabemos mais do que os apóstolos, sabemos mais do que a Bíblia. Então, fechemos esta palavra, deixemos de lado, escrevamos para nós uma outra Bíblia, uma Bíblia contemporânea, uma Bíblia atual, uma Bíblia que na verdade vai fazer um novo Deus, né? Um novo Espírito Santo, uma nova igreja que está de acordo com os homens. Mas como isso certamente é algo abominável no coração de todo verdadeiro cristão que ama a Deus, então apegue-se à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, se oriente por ela e você terá a certeza de que Deus, de fato, está na sua vida e que a sua vida está, de fato, em Deus e que somente por meio da palavra de Deus é que nós podemos, então, de fato, alcançar a sua vontade e o seu supremo propósito. Bem, são mensagens de direcionamento,
Sei que muitos às vezes podem questionar, pastor, deixa isso para as igrejas locais resolverem cada uma no seu lugar. Mas veja, Deus nos tem chamado para trazer uma palavra profética num tempo em que a maioria dos líderes das igrejas não se preocupam com a verdade de Deus, antes criam seus próprios sofismas, seus próprios achismos, suas próprias palavras. É por isso que nós estamos aqui cumprindo aqui com um papel espiritual, convidando a cada um de vocês a se voltarem à palavra de Deus. É de volta à palavra. Sair das culturas, de tudo aquilo, da tradição e voltar-se àquilo que é a verdade de Deus na sua palavra. Você tem aí no seu televisor os endereços das igrejas, vocês poderão fazer-nos uma visita todos os domingos às 18 horas aqui em Taguatinga ou às 19 horas em Planaltina ou também em Goiânia. Que todos vocês tenham um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.